E aí, viajantes do universo, beleza? Eu sou o Rafa. Eu sou a Carol. E eu sou o Denis. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Denis Soares, que vai falar de filmes importantes para sua vida, né, amigo? Vamos falar. E o primeiro filme dessa lista maravilhosa é... Matrix. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? Matrix é um filme de 1999 dos irmãos Wachowski. Nós já até falamos aqui no Além da Tela. E fizeram um filme muito interessante que tem a ver com uma realidade virtual que a gente não sabe se é real. Como é que é o filme, Denis? Como que é o filme? Eu acho que essa é a grande dúvida. Como que é o filme? Olha, Matrix é um filme que me chamou muita atenção porque parece que ele é um filme sobre lutinhas, né? E pessoas que vão fazer coisas incríveis. Tanto é que a primeira vez que eu tentei assistir, eu não consegui. O pessoal dá um pulo lá que é impossível. Falar, isso é conversa fiada. Mas depois eu compreendi, consegui assistir pela primeira vez, depois eu vi mais umas 20 talvez. Que na verdade é um filme sobre filosofia. E tem vários conceitos que estão embutidos ali, o principal deles é o próprio mito da caverna, de Platão, em que você é confrontado por uma realidade que questiona a sua própria realidade. Será que nós estamos vivendo exatamente aquilo que achamos que estamos vivendo? Ou será que vivemos algo que não é exatamente aquilo? Que é o que acontece lá com aquelas pessoas que estão dentro da caverna narrada por Platão, que veem as sombras, na verdade as próprias sombras, e acham que aquilo é que é a realidade. Elas não têm uma consciência real do mundo. E Matrix trabalha muito com essa ideia. Agora conta pra gente, Denis, qual dos 3 filmes é o seu favorito? Olha, a trilogia Matrix ela é muito especial porque, na verdade, trabalha conceitos em sequência. É verdade que parece que os 2 últimos não foram tão aclamados como o primeiro. Mas para mim, o que tem de mais importante ali está presente nos 3. E é algo que fez muito sentido para mim, até pela nossa concepção de espiritismo mesmo. Porque você tinha uma maneira concreta de descortinar essa visualização de 2 realidades paralelas. E se realmente existe esse outro mundo? Tem muitos elementos religiosos no filme. Tem, no último filme, por exemplo, Bom, eu podia contar o final? Bom, não sei. Spoiler. Cuidado, gente, pula essa parte. O Neo, ele praticamente se imola e morre numa posição de crucificado, porque realmente ele assume aquela postura de salvador. E há vários outros elementos que fazem essas conexões. Então, apesar de a maioria das pessoas gostar mais do primeiro, eu gosto muito do conjunto da obra. E particularmente eu não gosto muito da parte de luta. Muita gente gosta de luta e tal. Eu acho que esse negócio já tá meio fora de moda, assim, lutinha, brigada, soquinho, não sou muito fã. Mas eu vejo achando interessante porque eu compreendo aquilo dentro do contexto como algo que vai muito além. E não como uma luta física, mas embates de ideias, de filosofias, de concepções que estão ali dentro do que se precisa fazer para alcançar a liberdade. É o que aquelas pessoas dominadas pela Matrix querem, uma liberdade de pensamento, de ação, que lhes fora subtraída pelo mundo das máquinas. E no filme tem uma questão bastante interessante sobre fé e acreditar, né? Até porque o Neo ele é meio confrontado para isso, ele só consegue, você citou, né, fazer o salto para o outro lado se ele acreditasse que ele poderia e tem um quê de treinamento, né? Então traz Não, essa é questão. verdade, eu acho que é colocado lá muito um cenário das coisas que as pessoas não dominam. E se você não acredita em determinada concepção, você não vai conseguir dominar. Me parece que aquela cena em que o Neo é levado para visitar o Oráculo, que é uma personagem, né, uma senhora que faz cookies no forno, ela é muito marcante nesse sentido, porque o Neo ouve do Oráculo uma determinada informação e a partir daquilo ele desacredita que ele é o salvador, que ele é o cara que vai conseguir fazer aquela revolução. E só a partir do momento em que ele não se julga dotado daqueles poderes, que ele consegue fazer as coisas certas. E lá na frente ele vai ressignificar o que ele ouviu do oráculo e a gente consegue perceber que não é que o oráculo tenha dito, como ele interpretou, que ele não fosse o salvador. Mas eu acho essa ideia muito conectada com a nossa compreensão, porque tem a ver um pouco com a humildade dele. No momento em que ele não se superestima, melhor dizendo, e coloca o pezinho no chão, ele consegue agir de uma forma muito melhor, muito mais prospectiva e dominar aquilo tudo, também com essa questão da fé, isso tudo trabalhado ali, e coisa que ele não tinha conseguido fazer quando ele se achava, digamos assim. Quando ele desce do salto, as coisas funcionam muito melhor, e aí é um desdobramento imperdível nesse filme.
E o nosso próximo filme é... V de Vingança. Do you know why you're here, Evie Hammond? You're being formally charged with conspiracy to commit treason, terrorism, and sedition, the penalty for which is death by firing squad. You have one chance, and only one chance, to save your life. You must tell us the identity or whereabouts of Codename V. Do you understand what I'm telling you? Yes. Are you ready to cooperate? E V de Vingança é um filme de 2005, também dos irmãos Wachowski, e é um filme muito legal que fala justamente do V, um homem mascarado que quer fazer uma revolução de ideias na sociedade. Gostou dessa explicação, cara? Nossa, adorei essa explicação. Tá melhor do que o filme. Tá melhor do que o filme. Não, realmente, o V de Vingança é um filme muito inspirador e ele se projeta numa realidade futura. Ele é baseado em uns quadrinhos da década de 80, na época em que Margaret Thatcher era a primeira-ministra britânica. E imagina lá um futuro hipotético em 2000 e sei lá quanto, um pouquinho para frente, sei lá, 2030, alguma coisa assim, em que um governo muito despótico assume o poder, insuflando medo na população, etc. E o que tem de muito legal, eu acho, nesse filme, é a gente fazer um paralelo com a questão do que é a verdade. Então, é uma discussão que sempre vem à tona e nos atinge de uma maneira legal. Ele acaba sendo um cara que, de uma maneira um pouco heróica, um pouco exagerada, assim, né, para os padrões de uma normalidade, ele acaba sendo um cara que, de maneira muito abnegada, coloca de volta a sociedade nos devidos trilhos, trazendo à tona a verdade que estava por trás daquele governo que assumiu de uma forma não muito legítima, embora aquilo tenha parecido assim, segundo a história que é projetada ali. E bacana que ele mesmo deixa entender e fala que, mesmo que matem ele, não matariam as ideias, né, de uma sociedade, de um desejo de uma sociedade melhor, né? É verdade, esse ponto das ideias que você pegou é muito importante porque ele assume uma postura de um mártir, dessas pessoas que não se importam de perder a própria vida em nome de uma ideia. E não tem como a gente dissociar isso da própria conduta de Jesus. Jesus é confrontado também quando ele traz determinadas realidades ali para a sociedade. Alguém em determinado momento fala para ele assim, mas aqui, você vai continuar nessa, a gente pode acabar te matando. Ele fala, beleza, meu reino não é deste mundo. Então, claro que guardadas as devidas proporções e condições dessa obra de ficção, tem algo de muito forte dessa mensagem de quem não deixa que uma ideia seja aprisionada por nenhum tipo de grilhão, que é muito conectada a esse comportamento de Jesus, que também é o comportamento de Sócrates, narrado lá no diálogo Criton, em que ele tem a oportunidade de fugir da prisão, mas diz, eu não vou desrespeitar a lei da cidade agora que ela é desfavorável para mim. Podem me matar, vocês não vão matar a minha liberdade de pensar aquilo que eu acredito e tudo mais. E fala pra gente, Denis, por que esse filme marcou sua vida? Olha, eu acho esse filme muito interessante porque ele trabalha possibilidades de nós sairmos um pouco da superfície das percepções. É algo que nós precisamos fazer em tudo nas nossas vidas. Mas pensem bem, gente. Nós estamos aqui, talvez nem todo mundo que está nos assistindo, alguém deve estar nos assistindo, oi mãe, mas nem todo mundo que está nos assistindo talvez pense assim, mas nós acreditamos na perenidade da existência, nas sucessivas vidas, na vida após a morte. Isso significa que nós não podemos levar essa vida, não é que nós não possamos levá-la a sério, nós devemos levá-la muito a sério, mas nós não podemos achar que tudo se encerra aqui. E sempre que nós tivermos mecanismos que nos retirem dessa mediocridade, permitindo que nós compreendamos o que está além, parafraseando lá aquela frase de Otto von Bismarck, quando era o chanceler que unificou a Prússia, ele dizia assim, na política e nas salsichas é melhor você não saber o que vai dentro. A realidade da vida é um pouco dura às vezes, e é o que o filme mostra ali num contexto de política, e nós temos que fazer esse transporte nas nossas vidas, pensando, por exemplo, o que fizemos nas últimas vidas para merecer o que temos hoje. Às vezes nós estamos inconformados com as coisas ao nosso redor, mas a pergunta que eu tenho para quem acredita na vida após a morte é, você acha mesmo que você merecia algo muito melhor do que isso? Na prática nós já temos algo que é fruto da misericórdia divina, talvez muito menos do que merecer a gente merece. E o próximo filme da lista é... Gladiador. Who is he? Will you remove your helmet and tell me your name? My name is Gladiator. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance. Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome.
Gladiador é um filme do ano 2000, dirigido por Ridley Scott. Ele é um filme que conta a história de Maximus, né, um gladiador que na verdade antes era general do exército e passou para essa condição a partir de uma situação bem esquisita que aconteceu com ele. O que foi, Denis? É verdade. Bom, parece que esse filme até é baseado em alguns personagens históricos, mas não conta uma história realmente que tenha acontecido. Mas mesmo assim, essa obra de ficção consegue trazer à tona uma história que está sempre presente. Tem sempre alguém querendo tomar de maneira ilegítima aquilo que não fez por merecer. Tem sempre alguém querendo decidir a vida das outras pessoas de uma maneira não democrática. E tem sempre alguém que vai se insurgir contra isso. E é mais ou menos o que aconteceu. O imperador lá, retratado no filme, já um tanto idoso, pensa em desfazer o Império Romano para que voltasse a ser uma república. Uma parte de fatos reais aí da história de Roma. Mas quando o filho dele descobre que ele pensa em fazer isso, ele acaba matando o próprio pai para que ele pudesse assumir o poder hereditariamente. E o general Maximus, que era muito respeitado e muito próximo do imperador, acaba sendo o filho do imperador, determina a sua morte. Ele consegue escapar naquelas curvas mirabolantes dessas obras maravilhosas e depois disso ele acaba voltando como um gladiador para tentar colocar as coisas no lugar. Uma história de muita emoção e que coloca ali uma oposição entre as pessoas que vão agir com honra, pela coisa certa, e aqueles que estão a fim de fazer coisa errada. Tem um momento muito interessante, que é quando ele tá lá batalhando como gladiador já, e tem uma hora que ele tem que decidir se ele vai executar o adversário dele ou não. Que é verdade. É a parte conflitante da moral, né? Muito interessante, porque ele tá ali por um objetivo, né? E num determinado momento em que a população inicialmente quer que ele mate aquele cara que ele já havia dominado, ele acaba não matando. E isso faz com que a população fique mais ao lado dele, considerando que ele é um cara piedoso, etc. Quer dizer, estava ali só pela luta mesmo, mas poupou a vida de uma pessoa que causou grande comoção e aos poucos ele vai conquistando a população com essas condutas dele e também porque era um homem muito forte, muito bom de briga. Tem duas ideias que me parecem muito presentes ali no filme, que eu vejo muita semelhança com a obra de Emmanuel. Os 4 primeiros livros de Emmanuel, eles se ambientam num contexto em que o Império Romano está dominando o mundo ocidental. E Emmanuel ele é um grande narrador da degeneração dos costumes de Roma. Ele sempre mostra que aquelas tradições romanas, da família romana, estão um pouco diferentes. E isso é objeto do filme também de alguma maneira, porque você vê alguma oposição entre a ascendência de algumas camadas e pessoas com interesses privados, e isso trazendo dificuldades para a reconstrução daquela democracia, de um mundo baseado naquelas ideias iniciais de Roma, beberam muito na fonte grega também, mas principalmente do próprio Senado romano, que fez com que Roma fosse realmente grande. Então eu acho bem interessante ver o filme utilizando ele também como elemento para a gente enxergar o cenário desses 4 romances excepcionais do Emmanuel, e a gente percebe essa questão da honra, do que é o justo, o certo, aquilo que deve ser feito, que o Emmanuel tanto mostra pra gente essa contradição, filtrada depois pelo cristianismo, e o filme, apesar de não trabalhar o cristianismo, não tem ilações nesse sentido, ele mostra a necessidade dessa filtragem por um paradigma adequado moralmente, o que é muito legal de ver. E o nosso próximo filme é... Advogado do Diabo. A young attorney has the chance of a lifetime. Milton Chadwick Waters. We want you to come to New York. All expenses, first class, travel and lodging, you and your wife. Oh my God. E Advogado do Diabo é um filme de 1997 e conta a história de Kevin, né, que é um advogado que nunca perdeu um caso. E ele é contratado por John Milton, que é o dono de uma das maiores firmas de advocacia de Nova York, para defender um homem que fez alguns homicídios, né? E aí começa todo um dilema moral aí, né, Denis? Muito, porque ele é retirado de uma vida um pouco mais simples, interiorana, em que ele estava, não necessariamente interiorana, né, mas que ele estava progredindo devagar na carreira dele, e é levado para um novo cenário com outra realidade e aqueles aspectos ali materiais muito fortes, muito dinheiro, muita riqueza, vão influenciando a maneira como ele vai vivendo a vida. Em parte da influência desse cara que o contratou,
o John, que na prática é uma representação, uma personificação do mal ali no filme, né? Ele que é esse diabo do qual o protagonista se torna o advogado, e o filme é muito embasado nisso, a luta dele de resistir ou ceder àquelas facilidades que o John vai oferecendo para ele. E aí, vale a pena? Não vale? E à medida que a história vai se desenrolando, apesar de muita coisa que ele conquista, essas conquistas materiais, etc., ele vai vendo que talvez não valha tanto a pena assim. E é muito interessante, né? Porque ele vai sendo pego pela vaidade, né? Pelo orgulho dele, justamente por nunca ter perdido um caso, por querer ir além, né? E até que ponto vale a pena sacrificar quem você é pelas coisas que você vai conquistar. Né? Isso, tá muito presente uma ideia em torno assim, dos pecados capitais, né? As coisas que vão acontecendo, atraindo ele para fora daquele equilíbrio, e aos poucos é como se fosse uma corda que ele vai afrouxando e vai deixando acontecer. Pecados capitais são uma ideia muito interessante para a gente fazer essa representação. Pensei na gula, que agora eu queria saber se isso aqui é cenográfico ou posso comer. É cenográfico, não é cenográfico, mas é meu. Tem uma bala ali também. Percebem? Eles estão presentes na nossa vida, assim, essas coisas. E na prática, o filme ele é bastante exagerado nisso, em mostrar em que ele acende rápido demais, as coisas dão muito certo, então ele vai morar num apartamento maravilhoso, em frente ao Central Park, em Nova York, e por outro lado a vida dele degringola na mesma velocidade também. Daqui a pouco a mulher dele é internada no manicômio e ele não está dando a devida atenção para a gravidade do problema que acontece com ele. E ao mesmo tempo a mãe dele funciona no filme como se fosse uma antítese daquelas ideias que o atraem para o mal. Quer dizer, a antítese do diabo é a mãe dele, que é uma pessoa extremamente religiosa, extremamente fincada naquela vida simples que vivia ali na cidade pequena em que ele nasceu, e tenta trazê-lo à realidade, formando um pouco daquela ideia que todo desenho tem, né, de um diabinho dando uma ideia ruim e um anjinho dando uma ideia boa, que nós sabemos que é algo muito mais presente do que podemos imaginar, já que acreditamos na influência dos espíritos na nossa vida, nas nossas vidas e tudo mais. E por que é tão especial para você esse filme? Tem alguma característica aí quando você assistiu, alguma reflexão que é a sua preferida? Que você nunca perdeu nenhum caso. Olha, eu acho que esse filme ele é muito bom porque nós vivemos a vida, já que acreditamos, né, em determinados postulados, acreditamos no Evangelho, procurando encontrar os melhores caminhos para nós. E essa escolha, ela é muitas vezes árdua. A gente vai projetar o que deve fazer, mas a gente vai errar. E essa projeção que o filme mostra pra gente é muito legal, porque acaba mostrando que num contexto que não é nada religioso, mesmo num filme lá de Hollywood também, a história acaba migrando para o que migra toda a história do mundo, até a família Addams. O bem é a melhor resposta, as coisas simples, o amor à família vão te trazer uma felicidade muito mais duradoura e muito mais verdadeira do que a entrega às facilidades do mundo. É a porta estreita que Jesus propõe, que é basicamente sintonizada com os postulados do Evangelho. Talvez seja estar mais conectado com a própria consciência, né? Com a própria consciência, representada por ideias nem tão boas e ideias um pouco melhores. E olha que adequado no filme pela mãe dele. Mas vocês querem Doritos? Era brincadeira. Eu quero. E o último filme da lista é... Os Miseráveis. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high, life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. É uma obra baseada no trabalho do Victor Hugo, um escritor do século XIX. Fala um pouco do contexto histórico pra gente, Denis. Eu acho que o contexto já mostra muito da importância dessa obra, né? Porque o Victor Hugo ali no século XIX, na França, diante de uma extrema miséria, um mundo com muitas contradições ali, onde que ele conhecia, né? Onde ele vivia, e com muitos problemas políticos também, e ele consegue sintetizar nessa obra muito disso, tá tudo junto ali reunido. Então, ao mesmo tempo tem a história de amor puro das pessoas que não estão ainda tão conectadas com essas questões, apesar de o protagonista desse amor ser, né, o Mário,
ele é uma pessoa muito ligada nas questões da revolução, do poder democrático, etc. Mas muitas coisas estão acontecendo e tudo gira em torno da história de um homem que teria sido preso de forma injusta para muitos, porque ele alega que foi preso, o Jean Valjean, que é o protagonista do filme, ele alega ter sido preso injustamente porque teria furtado um pão para alimentar os filhos da irmã que passavam fome. Naquele momento, as discussões sobre o alcance da lei, como que deve agir essa retribuição estatal a esse tipo de conduta, era muito vivo, era muito pululante. E a obra reúne isso, mostrando a falta de oportunidades, tudo que se mostrou, retratando esse contexto. Há até informações de que, pelo menos em vários pontos, Victor Hugo teria se baseado em fatos reais. Um deles, de um homem que teria sido preso em circunstâncias semelhantes à do Jean Valjean na história. É muito legal ver os dramas pessoais que acontecem nessa obra, como eles são bem contadinhos, assim, né, bem divididinhos. Uma obra incrível mesmo do Victor Hugo. Quando ele fala, por exemplo, da história do Jean Valjean, que é um cara que tem o coração puro, mas que se vê numa situação de criminalidade para ajudar a família, né? Ele não consegue ver outra opção e se coloca nessa posição de criminoso para ajudar, né? E ao mesmo tempo a gente tem um outro drama, que é do Inspetor Javert, que ele é um cara incorruptível, né? Ele não aceita qualquer coisa que não seja justa, né? Como você vê esses dramas? Essa ideia é muito interessante e muito viva no livro, no filme, né? Na história. Porque o Javert acaba sendo a representação de pessoas que querem levar a lei, o que é certo, num patamar de extremista, assim, extrema legalidade, digamos, mas que às vezes não vai contemplar o tempero da realidade humana, que é muito mais difícil, muito mais precisa de uma capacidade de enxergar com empatia. Eu acredito que essas ideias estão muito conectadas ao debate filosófico, filosófico que está acontecendo na Europa desde o século XVIII, iluminista, de fazer o certo e errado, as coisas que são adequadas para a sociedade. E quando o Javert é confrontado por essa situação de ter que levar tudo muito a sério, e ele vê alguém que não está respeitando as leis formalmente, mas está fazendo as coisas certas, e o Javert não aguenta lidar com isso, tanto é que isso acaba sendo a derrocada dele, mais lá adiante no final da história. Mas esse trabalho do que tem a miséria, ok, mas também não pode cometer o crime de furto, mas qual é o limite de uma coisa e outra? É uma realidade que nós vemos ainda hoje, uma antítese aparente para lidar com isso, e é muito difícil. E por que esse filme foi importante para sua vida? Olha, eu acho que poderíamos afirmar com alguma margem de segurança que se Victor Hugo não tivesse escrito Os Miseráveis, a Terra hoje seria um lugar muito pior para se viver. É uma obra extremamente sensível que já atingiu muitas dezenas de milhões de pessoas, tanto na época em que foi escrito o livro, quanto as obras cinematográficas, em especial essa que a gente está comentando aqui, que é um musical cujas músicas não foram feitas para o filme. Foram feitas na década de 80, final da década de 70, 80, por duas pessoas, um fez a letra, o outro fez as melodias, e isso está nos musicais em diversas partes do mundo. Então, já teve em São Paulo, tem no México, tem em várias capitais europeias, tem na Ásia. E vejam que interessante, a máxima do filme é a transformação do Jean Valjean, que depois de sofrer muito pelas mãos da sociedade, ele está revoltado, e ele está disposto a apenas sobreviver. Mas ele encontra uma bondade absoluta no bispo, que é alguém que o acolhe quando ninguém queria acolhê-lo, e ele furta uma prataria da casa do bispo, é preso, e quando o bispo é chamado a oferecer uma queixa contra ele, ele fala, não, eu dei a ele isso. Isso transforma a vida dele absolutamente. E o bispo faz isso porque é uma pessoa extremamente cristã, é um homem não apenas religioso, mas um homem muito bom. E isso acaba, são tantos episódios no filme que a gente nem conseguiria falar todos. E é uma bola de neve do bem, vamos dizer assim, né? É um pouco clichê isso, mas é uma bola de neve do bem, porque a partir dessa transformação, o Jean Valjean passa a fazer só coisas boas, e isso vai se irradiando aqui, ali, aqui e ali. Então não tem como uma obra dessa, extremamente tocante e sensível, não ser marcante, principalmente se você tem a aspiração de seguir o evangelho, porque ela está totalmente baseada na capacidade do bispo de agir de forma cristã, não querer a punição daquele homem, mas sim a sua transformação, e isso é lindo demais. Yet why did I allow this man
touch my soul and teach me love. He treated me like any other. He gave me his trust. He called me brother. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença do Denis. Muito obrigada, Denis, por ter vindo aqui gravar com a gente. Né? Ah, eu que agradeço. Vou fazer uma marmita de jujuba aí. E de Doritos, que antes de Doritos tem muito. Boa. A gente queria agradecer muito mesmo a presença do Denis nesse último episódio dessa temporada. Fechando com hein? chave de ouro. Foi muito bom estar aqui com você, viu? De verdade. Obrigado, cara. Eu gostei muito. Valeu. Sério, até das minhas piadas? Inclusive aquelas que foram em off, assim. Cara, que dia feliz hoje. Muito bom. Obrigado. Gente, e você que acompanhou a nossa temporada, muito obrigado, gratidão mesmo. Acompanhe os outros vídeos do Além da Tela. Nós falamos sobre locais mal assombrados, entrevistamos a Maíse também. Alienígena. Isso, alienígena, comunicação com os espíritos, tem até de Star Wars, que é o primeiro episódio. Então, se você tá chegando agora, corre lá, vê tudo e gratidão por você que acompanhou o nosso trabalho. Até mais. Falou! Então, eu vou falar uma coisa, que eu comecei a assistir Os Miseráveis e bem no início eu já comecei a ficar triste. Porque era bem assim, olá, aí começa, tudo bem, estou aqui, além da tela. Aí, cara, eu não aguento isso, bicho. Pra mim é muito difícil, cara. Vou roubar um pão. Só vai, não. Roubou pão, roubou pão, roubou pão, 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 pão. Você fala, véi, já entendi. Mas eu entendo muito, porque eu não gosto de musical. Eu acho muito chatão. Pois é, imagina. Obrigado, Denis, por estar aqui. Obrigado, Denis, obrigado, Denis. Acabou a linda tela. Acabou. Acabou. Eu não vou cantar uma frase, entendi. Obrigado, Denis.